Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e hoje eu estou aqui para começar uma série de vídeos que vão tratar problemas relacionados à aprendizagem. Hoje, o tema de hoje será conversa em sala de aula. Será que realmente a conversa em sala de aula é algo importante que precisamos ter mais atenção? Vamos começar com esse dado. Um relatório realizado pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização europeia que usa muito o PISA, para fazer a classificação dos países pelo mundo, ela traz um dado bastante preocupante. Um relatório de 2015, mesmo assim como o relatório de 2018, ele traz um dado bastante preocupante. O Brasil é o número 1 em ruídos em sala de aula. O Brasil está de longe. A indisciplina em sala de aula é algo que ela traz um problema muito grave, porque justamente a indisciplina, a conversa, o ruído em sala de aula prejudica drasticamente a atenção. Os processos atencionais, se você for ver, se você for olhar o tempo de aula padrão das escolas, nós temos um período, na maioria ainda você tem um período de 50 minutos. Na verdade, esse valor de 50 minutos é um valor muito antigo em experimentos realizados na década de 30, 40, onde constatou-se que uma pessoa conseguia manter a sua atenção por volta de 50 minutos. Quando você já vem mais para frente, quando já vem para a década de 70, 80, essa quantidade de atenção já cai para 30 minutos. Dados de 2002, por exemplo, já mostram que o nível atencional nosso é em torno de 15 minutos. 2 anos depois, 2004, já está em 11 minutos. Atualmente, nós temos de 3 a 5 minutos de atenção em sala de aula. Então você imagina, esse é um problema que um professor tem para manter uma sala atenta. E aí, além de tudo isso, a conversa inserida. Então isso é um problema muito grave. Então a conversa em sala de aula, ela vem trazer situações bastante complicadas, porque ela vai alterar muito até o comportamento do aluno em sala de aula. Quando você faz uma análise um pouco mais detalhada de onde vem, de onde está, qual é a origem disso, um ponto que nós não podemos deixar de destacar é a televisão. Exatamente, a televisão. Quando a televisão ela entra em nossas vidas, ela entra como uma possibilidade, ela é uma possibilidade bastante importante de agregação de informação, de entretenimento e tudo mais, só que a televisão nos acostuma justamente estar em ambientes ruidosos e nós continuamos a falar ao mesmo tempo. Quantos de nós em nossas casas temos a TV ligada, até numa altura razoável, e nós conversamos normalmente com as outras pessoas do nosso lado? Então nós acostumamos a falar em ambientes ruidosos, em ambientes que têm ruídos. E isso é bastante complicado, porque isso não afeta só em sala de aula. Ou seja, quando um professor está falando, o aluno conversa como se ele não existisse. E ele fala, às vezes, até alto, atrapalhando a aula, e muitas vezes o professor tem que intervir, muitas vezes até com energia em cima desse aluno. Vamos pegar no dia a dia. Você vai ao cinema para assistir um filme, e enquanto você está lá concentrado, tentando prestar atenção no filme, 2 pessoas atrás de você estão conversando independente do filme. E aí você começa a se irritar, e aí geralmente você escuta assim, ou você faz ou alguém vai fazer, A pessoa faz isso. Shhh! E a pessoa que está conversando fala assim, "Xi o quê? Xi o quê?" Porque a pessoa confunde vontade com direito. O que é isso? Ela tem vontade de conversar durante o filme, porque ela já está acostumada a conversar com ambientes ruidosos. Ela já está, ela tem essa vontade, mas ela acha que é direito, e não é direito. Quando você está num ambiente, dependendo do ambiente, você não tem o direito de conversar nesse ambiente. Dependendo da situação, não dá para você fazer isso. Imagina num tribunal, se você está dentro de um tribunal, o juiz dando lá os seus pareceres, a sua sentença, você começa a conversar como se ele não existisse, adivinha o que vai acontecer? Uma punição bastante complicada, vai ser uma punição bastante intensa para você. Um outro ponto, tem alguns dados de pesquisa mostram, por exemplo, ruídos em sala de aula. Teve alguns trabalhos que mostraram, por exemplo,
escolas que enquanto a professora fazia um ditado, após que ela terminou o ditado, perguntaram para os alunos: você ouviu alguma coisa, algum ruído, tanto dentro quanto fora da sala? É inacreditável. Salas às vezes de 23 alunos, salas de 25 alunos, 30 alunos, todos escutaram algum ruído, principalmente dentro da sala de aula, mas também ruídos fora de sala de aula. Isso é bastante preocupante porque o ruído em sala de aula prejudica nós professores. Se você trabalha com educação e você é um professor e está atuando na educação, quando você tenta conversar, quando você tenta ministrar uma aula, vamos falar dessa forma, né? Enquanto um aluno conversa, pode perceber que você começa a forçar suas pregas vocais. Muitos trabalhos mostram que o professor, ele luta constantemente para manter a intensidade de voz que ele está usando acima dos alunos. E isso, com o passar do tempo, vai gerando sequelas, vai gerando pequenas lesões nas pregas vocais, acarretando problemas, nódulos, né? O famoso calo nas cordas vocais, né? Que é um termo mais popular. Né? E a intervenção fonológica precisa ser realizada. Um bom professor consciente precisa fazer um tratamento um tratamento fonológico justamente para ter a voz adequada, para que você não force a sua voz em hipótese alguma. Logicamente, toda a cultura precisa estar trabalhando para que o ruído diminua. Um dos dados também que são bastante impressionantes são dados que estão relacionados com a mudança de comportamento. Tem alunos que, quando você conversa com o aluno e fala: como é que é a sua sala de aula? Fala: minha sala de aula é extremamente barulhenta, tal. Mas como é que você se sente? Muitos se sentem irritados, muitos se sentem desinteressados, muitos se sentem desconcentrados e muitos, a maioria, agitados. Quantos alunos já relataram que depois de um período inteiro, né, que os nossos professores, dependendo do nível que você está, às vezes você passa só 1, 2 aulas com aquela turma, em um dia da semana. Imagina aquele aluno que está todos os dias, ouvindo aquele ruído, aquele barulho constante. Né, uma conversa muito alta, ela chega até prejudicar a nossa audição, lógico, né? E tem alunos que relatam ter dor de cabeça após a aula. Então são dados bastante importantes que temos que levar em consideração. Ou seja, se você é um estudante que está que está vendo esse vídeo, você precisa ter sempre consciência que o momento de sala de aula é o momento da concentração. Não estou dizendo que você não precisa conversar. Lógico, a sala de aula é um momento de interação. Durante a aula, precisamos ter interação, mas interação contextualizadas, né? A contextualização onde você consiga interagir, você possa falar, mas interagindo dentro de um contexto. Não falar aleatoriamente, prejudicando a aprendizagem, porque a pessoa que conversa, ela não só se prejudica, mas ela prejudica também as outras pessoas que estão ao lado, porque as áreas que estão interpretando a linguagem falada, elas são as mesmas que vão tentar prestar atenção naquilo que você está falando. Então, se você é uma pessoa que está conversando em sala de aula, você vai estar prejudicando não só você, mas o colega que está ao lado, até colegas que estão distantes, porque o nosso cérebro automaticamente tenta conectar e tentar prestar atenção em tudo que está acontecendo em sua volta. Então, se você é professor, você sabe que o controle de sala de aula é algo bastante importante. Quem trabalha com a parte de educação, tanto infantil quanto educação fundamental 1 até 2, sabe que é bastante desafiador. Se você é um professor do 6º ano, por exemplo, você sabe que é uma sala extremamente agitada. Mas lembre-se, estratégia bem feita pode amenizar muito. Então nós, professores, temos que ter consciência que possamos gerar estratégias que possam interagir e integrar mais os nossos alunos. É um desafio grande, é um desafio bem grande. Quem sabe nas próximas pesquisas, né, das próximos relatórios da OCDE, elas possam trazer novidades boas em relação a ruído em sala de aula. Esse é um dos grandes problemas, eu acho que é um dos maiores atualmente, um dos problemas relacionados a prejuízo tanto da aprendizagem quanto das memórias, e claro, e que contribui muito, às vezes até para a aversão de muitos alunos assistirem aula. Um ambiente que é muito ruidoso no sentido negativo, eu estou dizendo. Esse ambiente muito ruidoso, porque hoje temos muitos métodos ativos que interagem muitos alunos no sentido para fazer eles aprender. Eu estou dizendo ruído, aquele ruído que não está relacionado com a aprendizagem. Temos que ter consciência que esse é um dos grandes problemas e precisa ser evitado a todo custo. Se você gostou desse vídeo, se ajudou você, compartilhe com outras pessoas, não esqueça de se inscrever no nosso canal e não deixe de deixar a sua curtida. Foi um prazer estar aqui, até o próximo vídeo, um abraço.